Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês, tudo bom? Bom, hoje eu estou aqui com a companhia da minha velha. Eu sou uma velha, gente, olha só. Olha como eu sou uma velha coloca, muito velha. Para falar para vocês algumas experiências que eu tive sobrenaturais com animais, isso mesmo, animais de estimação. Eu tenho duas experiências muito fortes e eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, eu tô aqui no meu quintal, né? Na verdade, à frente da minha casa. Aqui tem um jardim. E eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Eu decidi gravar esse vídeo porque nós fizemos 50 mil inscritos no canal. Então, eu falei, vou postar um vídeo extra pra comemorar essa marca de 50 mil inscritos, tá? E o tema de hoje, gente, são experiências sobrenaturais que eu tive com animais, tá? A primeira experiência que eu tive foi uma experiência ruim. E a segunda experiência que eu tive foi uma experiência super emocionante, que vai levar você às lágrimas. E, bom, a primeira experiência que eu tive sobrenatural, que foi uma experiência ruim, que eu falo, foi que eu tinha uma cachorra, gente, muito velha. O nome dela era Sofia. E ela viveu comigo mais de 10 anos, muito velhinha, e ela começou a ficar muito debilitada. Só que na minha cabeça, gente, sempre na minha cabeça, eu sempre tive animais de estimação, sempre tive cachorro, gato, gosto muito, amo, né? Mas na minha cabeça, eu nunca na minha vida eu ia fazer uma eutanásia, né, que fala, sacrificar um cachorro, um gato, um animal de estimação meu. Eu sempre tive isso como errado, eu nunca quis. E eu sempre falava, gente, jamais eu vou fazer isso. Imagina, se minha avó tiver muito velhinha no hospital, eu jamais mandaria matar minha avó, porque ela tá muito velha, muito doente. E por que eu vou fazer isso com um animal de estimação? Então eu sempre fui contra e sempre falava que eu não ia fazer, Porém, essa cachorra Sofia, eu vou colocar a foto dela aqui, se eu encontrar. E ela era muito velhinha e ela estava muito debilitada, muito ruim. Só que mesmo assim a gente decidiu que a gente não ia sacrificar. E ela chegou a ter uma infecção generalizada e a médica falou, bom, se você não quer sacrificar, você tem que dar antibiótico. E eu comecei a dar antibiótico, só que assim, como era uma infecção generalizada, ninguém acreditava que aquele antibiótico ia fazer efeito, ia dar certo. Gente, deu certo. A cachorra sobreviveu àquela infecção generalizada, melhorou e durou muito tempo. Tipo, mais um ano ela durou. E nesse um ano, ela ficou assim. Ela era tão velha que os dentes dela todos caíram da boca e só sobrou um dente. E a boca dela ficou torta por causa disso. E ela teve um câncer na língua, a gente tirou esse câncer, né? E ela ficou com a cara torta. E um olho dela ficou cego. Então ela tinha um olho branco, um dente desse lado, um olho branco desse lado e a cara torta. Então ela ficou muito feia, muito feia. Mas assim, a gente começou a brincar com ela e chamar ela, gente, de Gadarena. Por quê? Não ria, por favor, eu me arrependi disso. A gente apelidou ela de Gadarena, principalmente eu, aqui em casa. Todo mundo que chegava, eu falava assim, essa aqui é a Gadarena. Todo mundo falava, Gadarena? E eu falava isso, gente, fazendo uma alusão à passagem do endemoniado, de que ela era tão feia, que eu falava que ela era Gadarena, que ela era tipo uma endemoniada. E aquela passagem fala a respeito de animais. Fala que Jesus expulsou os demônios do endemoniado de Gadarena e eles foram todos para os porcos, que são animais. E os porcos ficaram endemoniados e se lançaram no mar e se mataram, não é verdade? Então, assim, através dessa passagem, a gente consegue ver que sim, realmente a gente pode, um animal pode ficar endemoniado, né? É bíblico isso. O demônio pode entrar dentro de um animal. E
Não que eu queira dizer que a minha cachorra estava endemoniada, gente, mas eu creio que Deus, ele não estava se agradando de eu chamar ela de gadarena e da gente brincar com ela assim, né? E aí o que aconteceu? Um monte de bicho tomou o rosto dela, porque como ela era muito velhinha, ela não conseguia se defender das moscas. As moscas pousavam nela, deixavam ovinhos de bichinhos e ela não se defendia mais, porque ela não tinha sensibilidade. E foi criando bicho dentro da cabeça dela e eu não sabia. A gente não sabia, ninguém sabia. A gente via que ela era um pouco tonta, ela às vezes bambeava, caía, mas a gente achava que era por causa da idade. E esperando ela morrer de morte natural. Até que um dia eu estava trabalhando e o meu marido me ligou no serviço e falou para mim: Kelly, você não vai acreditar. Uma parte do rosto da Sofia caiu. Aí eu falei: caiu? Como? Caiu, Kelly. Uma parte do rosto dela, do lado assim do rosto dela, caiu. E dentro do rosto dela eu percebi que ela está inteira de bicho na cabeça. Tem muito bichinho, muita bicheira. Gente, eu me arrepiei inteira. Isso porque eu sou da enfermagem. Mas eu falei assim: hoje acaba o sofrimento dela. Naquele dia eu decidi. Eu falei: a gente vai sacrificar. E aí a gente decidiu sacrificar ela, porque era muito bicho, gente. E não tinha condições. Eu fiquei com muita dó dela. Ela começou a chorar de dor. E o rosto dela caiu, porque dentro do crânio dela os bichos já estavam comendo há muito tempo. Então ela estava oca por dentro. Ai, desculpa, gente. Muito forte esse vídeo, né? Credo. Mas enfim, a gente decidiu sacrificá-la. E aí, durante o sacrifício dela, gente, aconteceu algo sobrenatural. Começaram a fazer os remédios e ela não morria. Ela não morria. Vale lembrar que ela era uma cachorra que tinha menos de 1 quilo. Ela estava muito magra, muito debilitada, muito velha. Ou seja, qualquer dipirona podia matar ela. Fizeram o remédio a primeira vez, ela não morreu. Fizeram o remédio a segunda vez, o dobro de dose, ela não morreu. Daí o profissional que estava fazendo o sacrifício virou e falou: não sei o que está acontecendo. A quantidade de remédio que ela tomou mataria um homem de 90 quilos. E ela não morria. Ela passou a noite toda em coma, porém ela não morria. O coração continuava batendo e ela continuava respirando. E aí eu peguei e me lembrei que eu chamava ela de gadarena. E eu, na hora, gente, pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu falei: eu vou orar e vou me arrepender disso que eu fiz. E eu lembro que eu fui orar. E eu falei: Senhor, eu me arrependo de ter chamado ela de gadarena. Ela não é gadarena, ela é meu animalzinho. Então, tudo que é meu é seu. Eu consagro ela, eu me arrependo. E eu te peço, Senhor, que o Senhor leve ela, Pai. Que pare esse sofrimento dela. E eu orei, gente. E aí fizeram mais uma dose de remédio. E aí sim, ela morreu. Que isso deixou todo mundo chocado, deixou. Entendeu? E eu me arrependi de ter chamado ela de gadarena, coitada. Na hora a gente se divertia com aquilo, mas ela não morria, gente. Ela não morria. A eutanásia não dava certo. E aí eu orei e me arrependi e ela morreu. Bom, essa foi uma experiência ruim que eu tive com animais. E agora eu vou contar a segunda experiência que eu tive sobrenatural com um animal de estimação. E para isso eu quero apresentar para vocês a Bisteca. Dá oi, Bisteca. Dá oi para as pessoas, tá? Dá oi para as pessoas. Ela fica aqui em outro ambiente, que é a casa da minha avó. Na verdade, a casa da minha avó é no fundo da minha casa. E a Bisteca fica aqui, porque senão elas brigam as duas. E o que aconteceu, gente? Essa cachorra, ela não é minha, ela é da minha irmã, que mora na França. O nome da minha irmã é Lúcia, e ela é uma apaixonada por cachorros também, e vive pegando cachorro na rua e trazendo pra dentro de casa. E aí, ela achou a Bisteca muito bebezinha, adotou a Bisteca, e a Bisteca foi criada como se fosse um bebezinho, pela minha irmã. Ai, você mordeu minha orelha. E aí, gente, a Bisteca, ela era muito apegada na minha irmã. E a minha irmã foi pra França, ela teve que ir embora pra França. Ela foi morar com meu pai, foi buscar uma qualidade de vida melhor pra ela. E largou aqui os cachorros que ela tinha, porque ela não podia levar. Então, ela largou aqui na minha casa e a gente cuida, eu, minha avó, cuida dos cachorros. Só que uma coisa muito interessante aconteceu quando ela foi embora e deixou a Bisteca aqui.
A Bisteca, ela era muito apegada na minha irmã, muito apegada mesmo. Foi criada como uma criança, né? E aí, a Bisteca começou a entrar em depressão, gente. Eu nunca tinha visto um cachorro entrar em depressão. Mas é a coisa mais triste que você pode ver. A gente, na época, minha avó não morava aqui. Tinha um quartinho lá no fundo. Um quartinho, e era o quartinho onde a minha irmã morava antigamente. E aquele quartinho tinha o cheiro da minha irmã e tinha umas roupas da minha irmã e tinha a cama da minha irmã. Essa cachorra foi trazida pra cá e ela entrou em depressão. Ela não comia, ela não bebia água e ela não saía da cama da minha irmã enrolada na roupa da minha irmã. Ela deitou em cima de uma roupa da minha irmã e ficou lá. Só que ela ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana. Ela começou a emagrecer, começou a ficar pele e osso. E eu deixava a comida pra ela lá perto da cama e ela não descia da cama para comer. Só que tem um detalhe. Se eu chegasse perto dela, ela mostrava os dentes para mim e rosnava e ia morder. Ela era muito brava, essa cachorra. E ela ia morrer de fome, de depressão, porque ela não aceitava carinho, ela não aceitava cuidado e ela ficava naquela cama enrolada na roupa da minha irmã e não comia, não bebia água, ela não reagia. Ela começou a emagrecer, passaram-se vários dias e, primeiramente, eu falei, uma hora ela vai descer, né? E fiquei tranquila, passou vários dias, eu fiquei tranquila achando que era um tempo normal de adaptação do cachorro. Mas sem encostar nela, porque se eu chegasse perto dela, ela fazia assim, ia me morder. Aí, gente, passaram-se muitos dias, ela começou a emagrecer e começou eu entrava naquele quarto para tentar alimentar ela, ela rosnava pra mim. E eu comecei a perceber que ela ia morrer. Eu falei, gente, essa cachorra vai morrer. Ela vai morrer aqui de depressão. Aí eu sentei na cama, mas eu sentei na ponta da cama, porque quando eu sentava na cama, ela já rosnava lá. Aí ela começou... Eu sentei na cama e eu coloquei, gente, a minha mão assim. Coloquei a minha mão assim, do lado da cama, e ela deitada no cantinho, ali. Vou colocar aqui desse lado, porque ela está desse lado. Coloquei minha mão aqui. E comecei a orar. Eu falei, Espírito... E ela deitada lá, na caminha dela, na roupinha da minha irmã, do jeito que ela ficava. E eu coloquei a minha mão assim na cama e falei assim, Espírito Santo, essa cachorra vai morrer. Essa cachorra vai morrer de depressão. Tem misericórdia dessa cachorra. Tem misericórdia, não deixa eu ver ela morrer, não. Age dentro do coração dela, entra dentro do coração dela. Eu fiz essa oração. E eu lembro que o estado dela era tão feio, gente, que as lágrimas começaram a correr naquela oração. Comecei a orar e comecei a chorar de tristeza por ver a situação dela. E quando eu falei amém, eu estava com a mão assim. Ela colocou a pata dela em cima da minha mão. Vem cá. Vem fazer o que você fez. Ela começou a lamber minha mão. Do jeito que ela tá fazendo assim agora, ó. Ela começou a lamber minha mão. Lamber, 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 lamber. Agora ela tá me mordendo, essa safada. Mas ela começou a me lamber. Lamber, 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 lamber. Aí ela começou a ser tomada por uma alegria tão grande, gente. Que ela subiu em cima de mim assim, ó. Eu caí na cama. E ela começou a lamber, 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 lamber. Ela começou a me lamber muito mesmo, muito mesmo. Como se eu fosse a dona dela desde que ela nasceu. Ela começou a me lamber, ficar desesperada de lamber, de lamber. E aí, gente, nunca mais, a partir daquele dia, essa cachorra deixou de me amar. Ela simplesmente se apaixonou. Não só por mim, tá? Mas por qualquer pessoa que chega perto dela para cuidar dela. Para dar comida, para dar carinho. Ela é uma cachorra normal agora. Ela não morde ninguém, ela não é chata, ela é legal, né? Fala, Bisteca. E, gente, é muito claro, gente. A mudança dela foi instantânea a partir daquela oração, gente. Ela começou a me lamber, me lamber, me lamber, me lamber. Ela nunca mais se esqueceu de mim. Eu me tornei a melhor amiga dela. A partir daquele momento. Tenho certeza que o Espírito Santo consolou ela, entrou no coração dela para ela ficar desse jeito, gente. Porque é impossível acontecer uma coisa dessa instantaneamente, do jeito que aconteceu. Então,
Aqui está 2 testemunhos de que Deus, Ele age na vida dos animais, né? E eu espero que esse vídeo edifique a sua fé, e que você consiga dar amor ao seu cachorrinho, seu animalzinho, seja ele qual for. Quando você for orar, apresente os seus animais para Deus, porque Deus, Ele vai cuidar da sua casa, dos seus bens e também dos seus animais. Dá tchau, Bisteca. Dá tchau pro pessoal, dá tchau ali, ó, ali, não é eu, é ali. Gente. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Fique firme. Em nome de Jesus. Tchau.